Bom dia. Nós vamos fazer leitura na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, leremos do versículo 3 até o versículo 8 e depois o versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E o versículo 23 diz: Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Irmãos, nós temos pregado sobre a esperança, e nós chegamos a uma passagem das Escrituras onde a esperança ela é chamada de causa da fé e do amor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem enfatizado nas suas cartas a ação na vida cristã da fé, do amor e da esperança. Essas três realidades espirituais, elas estão necessariamente juntas na vida do crente. E aqui ele está dizendo que por causa da esperança que nos está guardada, é que nós podemos exercer a fé e o amor. Está escrito aqui no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Esse por causa da esperança é com relação ao que Paulo tem ouvido a respeito dos colossenses, de que eles têm demonstrado fé em Cristo Jesus e amor para com todos os santos, por causa da esperança. Notem que a esperança aqui é referida pelo apóstolo Paulo como estando preservada no céu. Nós vamos ver um desenvolvimento dessa expressão um pouco mais tarde, mas significa que se ela está preservada no céu, ela está segura, ela está protegida.
não há como ninguém tomá-la. E ela não apenas está preservada no céu como esperança, mas também como esperança ela está atuante na vida dos crentes, conforme nós lemos as referências de Paulo em outras cartas. Portanto, essa esperança não é algo apenas subjetivo, não é apenas uma palavra para uma coisa abstrata, sem sentido, mas se refere a uma realidade concreta que está presente e atuante na vida dos crentes. E nesta manhã, nós vamos abordar alguns aspectos dessa esperança que está preservada nos céus, como, por exemplo, a sua origem, o seu princípio motivador, o seu princípio perseverante, o seu princípio preservador e o seu princípio glorificador. Eu acho que nós não vamos ter tempo de falar sobre isso tudo nesta oportunidade. Então, nós vamos caminhando sem pressa, segundo o Espírito Santo nos conduzir, e eu chamo a atenção para o fato de que esse capítulo das Escrituras, ele contém uma porção doutrinária muito rica da Palavra de Deus. Há aqui revelações extraordinárias a respeito de Deus e a nosso respeito, e, portanto, nós devemos atentar bem para o que a Palavra de Deus nos ensina e nos prepararmos para corresponder a todo esse ensino que Deus tem para nos conceder. Então, aqui está dizendo que o princípio originador dessa esperança é o Evangelho. Porque essa esperança dos colossenses, e que é causa, então, do seu amor e da sua fé que eles têm expressado, que é motivo de alegria e de elogio para o apóstolo Paulo, eles receberam pela pregação do Evangelho. Então, o princípio originador é o Evangelho, ou seja, ela teve origem no Evangelho, e esse Evangelho também é chamado de o Evangelho da fé, o Evangelho do amor e o Evangelho da esperança. Percebam que aqui há uma fusão de realidades espirituais, em que essas realidades, elas existem juntas e produzem juntas os seus frutos na vida cristã. É o ser de Deus em nós, pelo Espírito Santo, nos dando uma vida tal que ela se expressa através de uma verdadeira fé em Deus, de um verdadeiro amor para com Deus e uns para com os outros, e de uma verdadeira esperança. Não que essas coisas estejam em nós de forma estanque, isto é, cada uma ocupando o seu lugar distintamente. Essas realidades espirituais, elas estão em nós porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E a vida cristã se expressa nessas realidades do amor, da fé e da esperança de forma natural.
por causa do poder de Deus. Então, nós cremos em Deus e obedecemos a sua palavra e procuramos agradá-lo no nosso viver de cada dia, e isso se chama fé. Nós temos interesse uns pelos outros e oramos uns pelos outros por causa do amor que nós temos para com Deus, que Ele mesmo derramou em nossos corações, e amando a Deus, nós amamos os irmãos, nós amamos uns aos outros. Oramos uns pelos outros, nos preocupamos uns com os outros. Tanto nos alegramos com as alegrias dos irmãos, quanto nos entristecemos com as aflições dos irmãos. Nós estamos indissoluvelmente ligados uns aos outros, mesmo porque fazemos parte de um mesmo corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Inevitavelmente, nós estamos ligados e em comunhão. E nos interessamos uns pelos outros, assim como os membros do nosso corpo estão interligados. E também, nós cremos naquilo que Deus nos preparou para o futuro. E temos certeza de que isto é assim por causa da esperança que Deus colocou em nós e que nos foi transmitida através do Evangelho. Mas também, essa esperança, ela possui um princípio motivador. A palavra princípio aqui não é no sentido de começo, é no sentido de lei. É no sentido daquela realidade que nos incentiva, que nos dispõe para agir segundo a vontade de Deus, em nome de Deus e para a glória de Deus. Esse princípio motivador é o próprio poder de Deus. Quando Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo, ele falou assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse poder que nós temos é dado pelo Espírito Santo, que foi enviado por Jesus Cristo para isso mesmo, para sustentar a nossa vida de fé, esperança e amor, e fazer com que nós sejamos frutíferos para a glória de Deus. Paulo fala aqui nos resultados desse poder. E é por isso que esse princípio motivador, ele é irresistível. Aqui está dizendo que esse princípio motivador está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. E não pode ser de outra maneira, é o poder de Deus agindo eficazmente em nós. E ele nos foi dado incondicionalmente e para sempre. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, o selo da propriedade de Deus em nós, com o qual ele nos selou para sempre. Somos dele. E enquanto ele viver, nós teremos esse selo. Seria um absurdo dizer que Deus pode morrer.
E enquanto ele viver, ou seja, eternamente, o selo de propriedade dele estará em nós. Somos dele eternamente. Amém. E esse poder, ele atua irresistivelmente através das nossas vidas. Não depende de nós, depende de Deus. E na medida em que Deus nos santifica e fortalece a nossa fé, esse poder vai aumentando. E há uma glória indescritível em tudo isso. É que Deus nos dá a oportunidade de colaborarmos com Ele nessa obra de santificação e de crescimento da fé, do amor e da esperança. E essa oportunidade que Deus nos concede é através dos meios de graça que Ele mesmo nos dá. Da leitura, estudo e meditação da sua palavra e obediência a ela. Da oração com que nós nos apresentamos diante de Deus para falar com Ele. Dos sacramentos dos quais nós participamos, instituídos por Deus. Da comunhão dos irmãos quando nós nos reunimos em culto e também na comunhão que nós já temos, que é perene, em todo o tempo. Porque não é apenas aqui, nos cultos, que nós entramos em comunhão com os irmãos. Nós já temos essa comunhão de forma perene. Então Deus nos chama, nos desafia para sermos cooperadores com Ele, na obra que Ele realiza em nós. E quanto menos nós participarmos, mais devagar nós vamos crescer. Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra, Deus quer que nós o busquemos em oração, Deus quer que nós nos manifestemos como filhos de Deus e andemos dignamente na presença dEle, para que essa obra que Ele realiza em nós seja apressada e nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos evitar de desobedecermos a Deus, precisamos evitar de sermos omissos na obra de Deus, porque nós somos cooperadores com Ele, diz a Bíblia. Quanto mais nós nos dispusermos a obedecer a Deus, a nos santificarmos, mais depressa nós vamos crescer na fé, no amor e na esperança. Esse princípio motivador, além de irresistível, ou seja, ele não pode ser contido, ele não pode ser impedido, ele também é frutífero. E se nós formos negligentes com relação a essa frutificação, nós vamos ser disciplinados por Deus. Porque nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus para produzirmos diante das pessoas a vida de Deus. Essa vida de Deus é o poder de Deus através de nós, transformando as pessoas, transformando o ambiente, transformando a sociedade.
Jesus Cristo disse que nós somos luz e sal da terra. E os efeitos desse poder em nós, eles também não podem ser contidos. Esses efeitos atingem as pessoas, influenciam as pessoas, ou para o bem ou para o mal. Porque quando as pessoas são influenciadas pelo poder de Deus para o bem, elas se arrependem. Elas se convertem a Deus através de nós. Mas quando elas recusam a Deus, isso é para a condenação delas, é para o mal. Jesus Cristo disse que aqueles que nos recebem, recebem o próprio Deus. E se as pessoas nos abençoam, elas serão abençoadas. E se as pessoas nos amaldiçoam, ou seja, nos rejeitam, elas serão amaldiçoadas. Aquilo que Deus expôs na sua aliança com Abraão pertence a todos nós. Nós somos ordenados a ser bênção. Se tu uma bênção. Isso não foi uma ordem dada para ser executada de qualquer maneira. Se tu uma bênção não é apenas uma ordem para que nós cumpramos, é uma bênção do próprio Deus sobre nós, que nós sejamos bênção, pelo poder de Deus atuando eficazmente em nós. Então, é primeiramente uma sentença de bênção da parte de Deus, proferida por Ele, se tu uma bênção. E é também uma ordem a nós, para que vivamos dignamente a vida de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas através de nós. Nós somos bênçãos sobre a terra, nós somos aquela descendência de Abraão, que é bênção para toda a humanidade. Em ti, disse Deus a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos filhos de Abraão, filhos da aliança que Deus fez com Abraão. Porque quando Jesus Cristo veio e morreu por nós, a Bíblia diz que dos dois, ele fez um, ou seja, de judeus e gentios, formando a igreja. E esse foi o projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. E nós fazemos parte dele. E Deus atua através de nós, fazendo-nos frutificar. E às vezes nós estamos frutificando sem nem mesmo darmos conta disso. Às vezes a frutificação ela não é perceptível. Porque, dependendo do lugar onde nós estamos, nós podemos estar impedidos de falar do Evangelho, de dar testemunho, mas Deus está ali em nós, o Espírito Santo está ali. E as pessoas estão sendo atingidas pelo poder de Deus através de nós. Deus está ali conosco. A Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, o Senhor está no meio de ti. Foi isso que Jesus explicou para os judeus. O reino de Deus está no meio de vós. Está dentro de vós. O reino de Deus
é a maior de todas as realidades, a mais poderosa de todas as realidades, está dentro de nós. E é incontível, e é irresistível. Transparece, transborda e atinge todas as pessoas. Essa frutificação do poder de Deus através de nós, ela produz transformações. E produz as nossas obras. Geralmente, quando se fala em obras, as pessoas entendem conversões. Mas conversão, evangelização, é apenas uma parte das obras de Deus em nós. A vida de Deus em nós é, em todo o tempo, frutífera. Não pode ser de outra maneira. Porque é o poder do Espírito Santo. Ele é real, ele é atuante, ele é poderoso, ele é Deus em nós. Jesus Cristo disse que aqueles que guardassem os seus mandamentos, eles, falando da Trindade, viriam morar em nós. Então, o Espírito Santo é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, intercedendo por nós, atuando em nós e através de nós. Então, esses são os resultados do princípio motivador, que é o poder de Deus, que é um dos princípios ou leis da esperança que Deus colocou em nós. O terceiro princípio é o princípio perseverante. Vamos dar uma olhada aqui nos versículos 9 a 12. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esse encadeamento de palavras aqui é algo maravilhoso. É algo que deixa a gente assim em suspenso entre o céu e a terra. Porque aqui nós somos tomados pelo poder de Deus e colocados numa realidade que não parece que é a nossa. Quando nós lemos isso aqui e pensamos no nosso dia a dia, nós ficamos sem saber o que é realmente realidade. Aqui parece coisa do céu já. Mas é o apóstolo Paulo, pelo poder de Deus, falando
a respeito desse princípio perseverante que há em nós, que faz com que Deus nos veja assim. Porque é Ele quem está atuando em nós assim. Então, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele está pedindo a Deus que nós transbordemos de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Será que nós temos isso mesmo? Conscientemente falando, talvez na realidade não. Se nós fizermos uma comparação com o que está escrito aqui, com a realidade do dia a dia, nós vamos achar que não. Mas vamos continuar. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, estamos vivendo assim, para o seu inteiro agrado. Será que Deus está se agradando inteiramente do nosso modo de viver? Inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra. Como é que está a frutificação do poder de Deus em nós? Jesus Cristo disse que todo ramo que está nele produz frutos. E ele disse que nós fomos chamados para produzir frutos, produzir a vida de Deus. Porque é o poder de Deus que vai fazer com que as nossas vidas agradem a Deus e tragam salvação e bênçãos para o mundo inteiro. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo. O conhecimento de Deus, ele não vem de uma vez, senão nos esmagaria, nós não resistiríamos. Eu tenho dito aqui que nós não precisamos nos preocupar com a vida, a qualidade e a quantidade de fé uns dos outros, porque Deus atua em nós personalizadamente. Jesus Cristo mesmo, e depois o apóstolo Paulo, colocou essas coisas de forma bem clara. É segundo a proporção da fé que Deus nos dá. E é por isso que nós temos que ter paciência uns com os outros, irmãos. Nós precisamos aprender a relevar as fraquezas uns dos outros, enquanto cada um de nós cresce. Não é cumplicidade com as fraquezas. Nós precisamos, diz a Bíblia, consolar-nos uns aos outros com as palavras de Deus, e isso envolve, às vezes, chamar a atenção de alguém pela maneira errada que a pessoa está levando a vida. Isso implica, às vezes, em disciplina da parte do conselho, quando uma pessoa erra. Mas a disciplina visa o amor, a restauração. Às vezes é necessário isso, mas é preciso que nós entendamos
que nós somos fracos, limitados. E entre esses fracos e limitados por causa do pecado, há aqueles que são mais fortes na fé, no amor, na esperança do que outros. E a Bíblia diz que os mais fortes devem suportar as debilidades dos mais fracos. Nós precisamos ser tolerantes porque todos nós estamos crescendo. Aqui há um crescimento no conhecimento de Deus. Alguns crescem mais rápido do que outros, alcançam uma fé mais forte, maior, mais profunda, um amor mais profundo, um conhecimento de Deus maior, uma relação mais íntima com Deus. E aí nós vamos nos ajudando uns aos outros, nesse crescimento no conhecimento de Deus. É por isso que Deus chamou pastores, evangelistas, mestres, doutores, presbíteros, diáconos, para que nós cuidemos uns dos outros. E Deus diz que esse esquema que Ele preparou é para a formação do corpo de Cristo, é para o crescimento de cada um de nós. E tudo isso, sabem para quê? Diz a Bíblia, que é para que nós cresçamos, deixando aquela condição de crianças, de meninos espirituais, que vão para um lado e para o outro, por todo vento de doutrina. Bate um vento de um lado, a pessoa vai para lá, bate um vento do outro, a pessoa vai para o outro lado. Eu conheci um mestre de obras que era crente, e ele vivia indo de igreja em igreja e acabou na igreja católica. Há pessoas que parecem que não crescem nunca. E às vezes nunca tiveram uma experiência real de conversão. Mas Deus cuida para que elas acabem fora da igreja. O apóstolo João falou assim, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem, não teriam saído. Mas aqueles que permanecem estão crescendo no conhecimento de Deus de acordo com o esquema que Deus preparou de crescimento. E o próprio Deus, dia a dia, nos santifica e nos dá o conhecimento do seu nome. Deus nos dá experiências através das quais nós nos aproximamos dele, e ele se aproxima de nós, e nós nos aproximamos uns dos outros. A vida de Deus em nós é um mistério com o qual Deus cuida, e esse mistério ele vai se aclarando. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Crescimento. Nós não precisamos tentar copiar a vida uns dos outros. Nós precisamos nos colocar diante de Deus dia a dia para crescer segundo a vontade dEle. E esse crescimento será personalizado. É de acordo com a estrutura que nós temos
que o próprio Deus conhece muito bem. Não adianta a gente querer correr. Deus não corre. Deus nos trata como Ele vê e sabe que nós somos. Diz a Bíblia que Ele sabe que nós somos pó. E é por isso que esse princípio de perseverança, ele trabalha escondido. Mas ele está produzindo resultados e no final ele vai fazer com que nós estejamos diante de Deus no dia da volta de Cristo, estejamos irrepreensíveis. É a palavra que a Bíblia usa. Irrepreensível é aquela pessoa que não precisa de ser chamada a atenção por nada. Ela está perfeita. É assim que nós vamos estar quando Cristo voltar. E a Bíblia diz que quem fará isto é Deus. O poder de Deus, diz a Bíblia, fará isto. Mas nós somos chamados a sermos cooperadores de Deus nisto. E se nós não formos, nós vamos sofrer as consequências. Então nós vamos interromper para continuar na nossa próxima oportunidade, falando dos dois últimos princípios, o princípio preservador e o princípio glorificador, que estão nesta passagem que nós lemos.